Bom dia! Hoje o nosso vídeo vai ser sobre a precedência do primeiro vínculo. Vamos ver o que a gente entende sobre vínculo. Vocês têm que entender que são coisas diferentes. Vínculo e sistema. São duas abordagens diferentes. O que é o vínculo? O vínculo é qualquer relacionamento sexual que eu tenha tido antes. O que é o sistema? O sistema se forma a partir de um filho. Então, são duas coisas que vocês têm que separar. Deixa eu botar meu óculos aqui, senão não vai dar bom. Então, aqui a precedência do primeiro vínculo é diferente da aula de sexta passada, tá? Frank pergunta: deveria haver também uma ordem de precedência quanto à qualidade dos sistemas, isso é, entre um sistema natural e saudável e um outro não natural ou patogênico? Hellinger responde: não. Esse tipo de distinção não funciona. O primeiro vínculo de uma pessoa tem precedência sobre o segundo, não interessa a qualidade do vínculo. O primeiro vínculo de uma pessoa tem precedência sobre o segundo, independentemente da qualidade da primeira ligação. Isso significa que o segundo vínculo prende menos que o primeiro. O segundo vínculo prende menos que o primeiro. A profundidade do vínculo vai, portanto, diminuindo de relação em relação. A força do vínculo vai diminuindo. Entretanto, vínculo não significa amor. Pode acontecer que num segundo relacionamento o amor seja maior, apesar de ser menor o vínculo. A profundidade de uma ligação pode ser avaliada pelo peso da culpa que se sente ao desprender-se. A culpa. Então, aqui o vínculo, o que prende, tem a ver com a culpa e não com o amor. Ao desprender-se de uma segunda ligação, sente-se uma culpa menor do que da primeira. Não obstante, o segundo sistema tem precedência sobre o primeiro. Então, o que acontece aqui? São aqueles casos em que a pessoa tem um relacionamento onde houve sexo e aí, quando ela vai se desprender desse primeiro relacionamento, ela tem muito conteúdo emocional, porque ela sente culpa nisso, culpa em ter largado, culpa em não ter dado certo, aquelas culpas. O segundo relacionamento, ela vai ter aquele relacionamento, houve sexo e ela vai se separar, a culpa não é tão grande como no primeiro. Então não tem a ver com amor isso, não tem a ver com amor. Já no terceiro relacionamento, ela vai se relacionar, vai haver sexo, mas ela já não está mais nem tendo culpa, aquilo já se tornou algo conhecido, algo normal. E aí é que acontecem aqueles casos em que a gente vê pessoas se relacionando com outras, onde o primeiro ela sofre, o segundo mais ou menos, o terceiro um pouco menos, o quarto ela já está trocando igual a roupa. Ela ou ele, eles já estão trocando igual a roupa. Eles já não sentem mais, aquilo se tornou natural. Tudo que é desconhecido, que foi causado uma primeira vez na nossa vida, existe todo um conteúdo um pouco mais profundo. Porque ali a gente está aprendendo, ali são coisas novas, a gente não passou por isso ainda. Então é um pouco mais profundo, é um pouco mais dolorido. A partir do momento que a gente já caiu e levantou muitas vezes, aquele tombinho ali já não dói mais. Então é nesse sentido que Bert Hellinger estava falando aqui. E aí Hartmut
deu uma colaboração aqui dizendo: sinto-me renovado e cheio de energia, lembrando a máxima, a verdade vos livrará. Sinto-me como no início de uma libertação. Isso aqui é porque Harmut fez uma constelação aqui um pouquinho, umas páginas mais para trás. Quem tem o livro, eu aconselho que dê uma olhada com calma nessa constelação. Mas aqui, depois da constelação, ele alega, né? Sinto-me renovado e cheio de energia. Todas essas coisas, quando a gente não está no lugar certo, quando a gente não respeita essas 3 leis do pertencimento, hierarquia e equilíbrio, quando a gente está fora do nosso lugar, as coisas começam a ficar tensas. E dessa tensão acaba nascendo um conflito que precisa ser visto e corrigido. O lugar a que eu pertenço de verdade, se eu cheguei antes ou se eu cheguei depois, se existe um sistema antes e outro depois, se existe um vínculo antes e um depois, tudo isso precisa ir para o lugar. Quando vai para o lugar, o que acontece? A gente relaxa, é isso que acontece. Quando vai para o lugar, a gente distensiona, eu estou no meu lugar certo, aquela cadeira para mim está mais confortável. Tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo, sexta-feira que vem. Tchau, tchau.